Graça e paz, bom dia. 11 de julho de 2022, segunda-feira. Iniciando aí a semana, é uma semana de vitórias, cria tão somente, porque o nosso Deus ele é um Deus de vitória. E o Evangelho no Lar chegando até você através das plataformas digitais, onde quer que você se encontre comigo. A pastora Cristina Cruz com a breve reflexão e oração da fé, né? Independente da sua crença religiosa, independente das suas condições financeiras, da sua etnia, o Senhor ele fala contigo neste dia. Em 1 Samuel, capítulo 17, fala sobre, do 17 em diante, tem vários tópicos que fala sobre o desafio do Golias, Davi enviado a seus irmãos, o gigante Golias insulta os israelitas, Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante, Davi, o menininho Davi, que lá atrás ele já havia sido consagrado rei, mas ainda não era o tempo de Davi reinar, né? Davi esperou os processos, Davi não atropelou ninguém, Davi não afrontou ninguém, Davi não esteve superior a ninguém para se achar melhor ou maior. Ele entendia, né? Menininho Davi valente, cheio de Deus, ele entendia que tudo na vida tinha um processo e um tempo determinado, e ele não pulou etapas, ele não derrubou, ele simplesmente seguiu confiante, fazendo tudo aquilo que o Senhor ordenara, né? E o pai dele ordenou que ele fosse ali levar um alimento para os irmãos, né? E ele viu ali uma promessa de que, uma oferta, melhor dizendo, de Saul, que quem derrubasse o gigante estaria isento de impostos e casaria com a sua filha. Davi no deserto, ele já tinha aprendido a tocar harpa, Davi tinha aprendido a usar o estilingue, o badoque, já tinha matado o urso, o leão, porque é para isso que os desertos servem na minha e na tua vida, para nos tornarmos pessoas valentes, maiores, melhores, pessoas com mais fé e coragem, né? E com estrutura para enfrentar as outras adversidades na nossa vida, porque a vida da gente é cheia de altos e baixos, né? A vida da gente, quando eu digo do ser humano, é assim: um dia tá bem, outro dia não tá, um dia conquista uma vitória, no outro dia já vem uma grande batalha, mas em tudo o general de guerra ele é conosco, né? E ali Davi saiu, né? Saul ofereceu as armaduras e Davi entendeu, menininho Davi, que ele não precisava das armaduras de Saul para que ele se tornasse grande, né? Tem pessoas assim como Saul, se acha autossuficiente, acha que uma empresa só vai à frente se ele estiver liderando, se ele estiver conquistando, se ele estiver dando ordens. Acha que o ministério só prospera se ele estiver ali dirigindo, né? Se for sobre as ideias e é o desejo dela. Há pessoas que aonde chega, seja no âmbito familiar, seja no trabalho, seja no ministério, aonde quer que ele vá, ele se acha acima do bem e do mal e acha que as coisas só fluem e só vai à frente do jeito dele. Esqueceu que nós não somos autossuficientes. Nós não somos independentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Se Deus desligar da tomada, não prega, não canta, não toca, não faz nada, não arruma emprego, não lidera, porque é Deus que é o comandante, Deus que é o piloto de nossas vidas, né? E a cada um, Deus dá uma armadura necessária para vencer. A cada um, Deus dá uma estrutura, né? Tem uns que Deus usa na simplicidade, na calmaria. Tem outros que Deus usa no poder do fogo, né? Na eloquência da palavra. Tem uns que Deus dá, mesmo não tendo uma boa dicção,
mesmo não tendo um português certinho, né? Mesmo não tendo aquela aparência vistosa, Deus ele usa, né? Deus ele derrama dons, Deus ele derrama talentos. E Davi foi afrontado pelo Golias, né? O gigante Golias insultou os israelitas e disse: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E a quem o matar o rei acumulará de grandes riquezas, ele dará por mulher a filha, a casa de seu pai, e isentará o imposto de Israel, como eu falei. Ali Davi segurou aquela palavra. Davi sabia a capacidade que ele tinha para destruir aquele gigante. Davi sabia em quem ele cria. Davi sabia que Deus era com ele, que era Deus que dava forças e Deus o fazia vencer. E ele agarrou aquela oportunidade. Davi ele não desperdiçou aquela oportunidade. E o que é que você tem feito com as oportunidades que o Senhor tem te dado? Com o chamado que o Senhor tem te dado, né? Você, para crescer, para desenvolver a sua vida, seja ela no mundo físico ou espiritual, você não precisa se ensoberbecer, se enalbrecer, não precisa passar por cima de ninguém, porque Deus, ele quando chama, ele garante, né? E através da armadura que Deus lhe deu, né? Ainda que seja uma armadura que ninguém dê nada, é com essa armadura que o Senhor lhe fará vencer, né? E como eu falei aqui, o gigante, ele pelejou contra Davi, ele enfrentou, ele insultou. Davi, ele tomou o seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforge de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi se chegando ao filisteu. Davi tomou o cajado que era dele. Davi, ele não tomou o cajado do irmão. Davi, ele não tomou o cajado de Saul. Davi, ele não tomou o cajado das pessoas que estavam ali ao redor, porque ele sabia que cada um tem um cajado. E o cajado que Deus dá é para ser usado com autoridade. Não temas. Use o cajado que Deus te dê. Quer goste, quer deixe de gostar. Porque Deus, ele te levantou para uma grande obra. Deus me levantou para uma grande obra, né? E temos que usar aquilo que o Senhor nos deu a responsabilidade para cuidar e para agir. E Davi assim fez. Ele contou com as 5 pedras e com a coragem e com o que Deus havia derramado sobre a vida dele. Davi se encontrou com o gigante. E o filisteu desprezou Davi. Davi enfrentou desprezo de racismo. Foi o primeiro desprezo que Davi enfrentou, né? Porque ele era ruivo e de boa aparência. Quantos nos desprezam pela nossa cor, pelo nosso cabelo, porque nós não falamos bonito, porque a gente às vezes é meio caladinho, né? É meio quieto, a pessoa não dá nada. Que essa obra vai para frente nada, só vai se for comigo. Esse ministério aí não cresce não, com essa pessoa desse jeito. Quantos nos afrontam dessa forma? Quantos chegam para agregar na nossa vida e quer colocar rótulos e regras para que aquilo seja do jeito que ele ou que ela quer, sendo que o cajado está na minha e na tua mão, sendo que Deus ordenou a mim e a você para fazer. Toda autoridade na terra foi constituída por Deus, né? O seu chefe de trabalho, Deus constituiu para ser o seu chefe. Você tem que obedecer o seu chefe. Se você está numa igreja, ainda que você já tenha patentes, ainda que você já tenha cargo eclesiástico, ainda que Deus já tenha derramado a unção, Deus constituiu um líder para estar acima de você, né? E meu irmão sanguíneo, meu irmão por parte de pai, há muitos anos atrás, ele me disse uma frase, né? Me disse algo que eu gravei, que todo mau funcionário, ele não tem capacidade para ser um empresário, para liderar uma empresa, né? Todo mau discípulo, aquele que quer estar acima do seu pastor, ele jamais será um bom líder, jamais ele será um bom ministro, né? Então, para crescer,
Para subir temos que descer, né? Temos que sermos humildes, porque o soberbo Deus abate, né? Mas Deus dá graça aos humildes. Segunda afronta que Davi passou. Ser amaldiçoado. O filisteu disse a Davi, você vai ver isso no versículo 43 de 1 Samuel 17. Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu Davi. Davi foi amaldiçoado. Davi foi desprezado. Ainda disse mais o filisteu: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a que tens afrontado. Aquele que me afronta, aquele que te afronta, aquele que quer empatar o meu ministério, o teu ministério, a minha caminhada, a tua caminhada, porque acha que tudo só flui com ele. Aleluia. Está se levantando contra o general de guerra. Está se levantando contra o Senhor dos Exércitos. Está se levantando contra o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele ainda se achou tão superior que ele disse: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo, as aves do céu e as bestas feras, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Davi deu a resposta merecida ao filisteu, ao gigante, sabe? Ele não se deixou abater pelo desprezo, pelo racismo e nem pelas ameaças. Porque Davi feriu o filisteu na testa, a pedra encravou-lhe a testa e ele caiu com o rosto em terra. Se você, porventura, está sendo rejeitado, rejeitada, se você, porventura, está sendo desprezado, enfrentando algum tipo de racismo, né? Enfrentando algum tipo de humilhação, né? Se você está entristecido porque alguém não tem crido no teu ministério, no teu chamado, se alguém tem humilhado aquilo que Deus tem zombado, daquilo que Deus colocou em tuas mãos, descanse o seu coração, porque não está indo contra você, mas sim está indo contra o Senhor dos Exércitos. É momento de oração. Querido Deus e amado Pai, neste dia de segunda-feira, nesta semana maravilhosa que está se iniciando, eu quero te agradecer pela tua infinita misericórdia. Eu quero te agradecer por esta pessoa maravilhosa, esta pessoa amada do Pai que está me vendo e me ouvindo nesta hora. Meu Deus, que esta palavra possa trabalhar neste coração. Que toda autoestima baixa venha cair por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Que todo sentimento de fracasso e de derrota venha cair por terra pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Toda palavra negativa que foi de encontro à minha vida e esta vida, né, dizendo que não vai à frente se não tiver o apoio desta pessoa, que venha cair por terra em nome de Jesus. Que essa pessoa possa entender que ela tem um dono, que este dono é o Senhor dos Exércitos, e Ele é um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que levanta, um Deus que abate o soberbo, o Deus que abre portas aonde não tem parede, o Deus que cuida de cada detalhe da minha vida e desta vida, o Deus que quando tem um propósito, o Deus que quando tem um projeto, né, faz acontecer. Eu quero te dizer, amado do Senhor, que confia em Deus, esteja sustentado em Deus. Você tem potencial, você é forte. Aquilo que Deus te entregou é para você fazer, não é para outro fazer. Não se limite e não coloque na tua cabeça
que você só irá prosperar e só irá adiante se alguém tiver te sustentando e levantando o teu braço. Quem te sustenta é Deus, quem opera na sua vida é Deus, quem abre portas é Deus, quem derruba o gigante é Deus, quem arranca do teu caminho é Deus, quem fecha a sepultura é Deus, quem abate os meus e os teus inimigos é Deus. Descansa tão somente. Vai trabalhar em paz, que o Senhor seja contigo neste dia de trabalho, que o Senhor seja contigo nesta causa na justiça, que o Senhor seja contigo nessa entrevista, que o Senhor seja contigo nesta situação financeira, que Ele venha abrir porta nesse dia de hoje, que o Senhor seja contigo neste exame. Tudo dará certo conforme o querer de Deus, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Sinta-se abraçado, abraçada pelo Espírito Santo de Deus e pela pastora Cristina Cruz. Saudação de paz para você.